estamos de volta e convidamos-lhe a acompanhar a revista Zimbo. O Procurador-Geral da República diz que as entidades portuguesas solicitaram o apoio de Angola no processo que envolve o empresário Álvaro Sobrinho. De acordo com Hélder Pita Gross, o pedido foi prontamente respondido, tendo acrescentado que a situação de Álvaro Sobrinho não pode ser colocada ao mesmo nível do que aconteceu com o antigo vice-presidente de Angola, Manuel Vicente. O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decidiu enviar este mês o ex-presidente do Banco Espírito Santo Angola, Álvaro Sobrinho, o banqueiro Ricardo Salgado e mais 3 arguidos ao julgamento, validando assim na íntegra a acusação do Ministério Público. O Procurador-Geral da República esclareceu que Portugal é um país soberano, tem os seus instrumentos jurídicos e Álvaro Sobrinho é angolano, mas também tem a nacionalidade portuguesa. De facto, recebemos dos advogados ao Sobrinho a ver se nós podíamos, de alguma forma, agirmos em relação ou termos alguma intervenção no processo que vai ocorrer em tribunal. Portugal é um país soberano, tem o seu ordenamento jurídico. O cidadão Álvaro Sobrinho é angolano, mas também tem a nacionalidade portuguesa. Tanto em Portugal é português, quanto em Angola é angolano. E nós colaboramos com as entidades portuguesas em algumas questões que eles colocaram-nos, através de uma carta rogatória que nós prontamente respondemos. E esperamos que essa resposta que nós remetemos possa de alguma forma contribuir para o julgamento. A situação não é a mesma que o anterior vice-presidente da República? Não, mas aquilo foi uma questão de Estado. Portanto, não podemos pôr as coisas no mesmo nível, porque em relação ao Sr. Vicente foi uma questão do Estado. Foi o Estado angolano que solicitou essa intervenção. Um outro assunto abordado pelo Procurador-Geral da República tem que ver com o caso de Isabel dos Santos, e o responsável disse que as autoridades angolanas continuam a aguardar que a empresária seja notificada no Dubai sobre a acusação que pesa sobre ela. Até agora continuamos a aguardar por algumas diligências que solicitamos ao Dubai e até o momento estamos a aguardar que haja resposta disso. Uma delas que é fundamentalmente a notificação à senhora Isabel dos Santos da acusação que pesa sobre ela. Portanto, essa é a diligência fundamental. Relativamente ao processo do antigo vice-presidente da República, o Procurador-Geral da República assegurou que o Ministério Público continua também a trabalhar sobre o mesmo processo e acredita que está no bom caminho. Estamos a trabalhar nele e acredito que estamos num bom caminho e teremos alguma resposta dentro de pouco tempo. Este ano ainda podem ser dadas essas respostas? Como? Este ano ainda podem ser ouvidas essas respostas em relação aos dois casos de Isabel dos Santos e Manuel Vicente? Bem, quando se trata de cooperação internacional, nós não podemos dar a resposta porque dependemos da resposta que vem dos outros países. O Procurador-Geral da República prestou estas declarações à imprensa à margem do lançamento do Manual de Ação contra o Tráfico de Seres Humanos para profissionais do sistema de justiça penal no nosso país. Dr. Albino Paquice, vamos fazer 3 em 1 nesta matéria. Antes, boa noite, bom regresso. Boa noite, obrigado. Vamos começar a olhar para a questão de... Estas foram as declarações de Hélder Pita Gross, começando sobre aquilo que foi dito em relação a Álvaro Sobrinho. Questionou-se se era possível fazer-se com Álvaro Sobrinho o que foi feito com Manuel Vicente, mas o Procurador-Geral da República justificou que Manuel Vicente tratou-se de um caso de Estado, até porque naquela altura era vice-presidente da República, uma situação que não se aplica a Álvaro Sobrinho, mas tudo indica que vai a julgamento. Pois, tudo indica que sim. Boa noite, Leda, boa noite ao Bali, boa noite aos telespectadores. Pois, tudo indica que sim, mas Leda, aqui nós temos de ter em conta que, para todos os efeitos, portanto, Álvaro Sobrinho desempenhou funções aqui como bancário de 2001 a 2012 e, portanto, tem residência também fixada em Angola. Ou seja, é mais angolano do que português, embora não se coloque nestes termos. É mais angolano do que português? Neste caso concreto, a ideia que quero passar é que seja mais angolano do que português. E por que é que doutor? Uma razão simples, porque a maneira como foi tratado em Portugal o próprio processo que envolve Álvaro Sobrinho, do qual é acusado de 18 crimes,
era mais, portanto, com um pendor bastante racista relativamente aos portugueses que estavam envolvidos no mesmo crime. Mas por que diz isso? Só tenha em conta que Álvaro Sobrinho foi a única figura neste processo que decorre em Portugal que teve, portanto, digamos assim, a medida de coação mais gravosa, que é a retenção do seu passaporte angolano e, portanto, a proibição de saída do espaço Schengen. E todos os outros, portanto, portugueses envolvidos na mesma suspeita de crimes, nas mesmas acusações, tinham a liberdade como se nada disso tivesse acontecido. Como se não tivessem estado envolvidos em crimes. Então, Mas podemos olhar para as acusações que pesam sobre Álvaro Sobrinho? Não, podemos. São 18 e são acusações graves. São acusações graves. E lesou a vida de centenas de portugueses. Pois, Portanto, mas ele dos crimes que ele é acusado, relativamente ao Banco Espírito Santo, isso tem que ser julgado aqui. Pese embora tenha ramificações em Portugal. Por que é que teria de ser julgado aqui? Daí que não, porque a falência dos 400 e tal milhões de que se fala no banco foi aos angolanos, não foi em Portugal. São duas coisas diferentes. Daí que portanto, a Procuradoria-Geral Portuguesa, sim, mas a Procuradoria-Geral Portuguesa ter pedido cartas rogatórias a Angola respondeu prontamente. E eu acredito que o processo vai a julgamento, certamente, sim. Mas tem que haver igualdade de tratamento entre as figuras. Não estou a falar propriamente da suspeita que pende sobre ele. Que se há acusação, as pessoas têm que responder, não há sobre isso. Agora, tem que haver igualdade de tratamento, o que não estava a haver neste processo. Daí que me pareceu positivo ter-se respondido, portanto, rapidamente ao próprio processo do Álvaro Sobrinho e alguma coisa se tratará também com as autoridades judiciais angolanas. Não é comparável com o Manuel Vicente, não é comparável, porque, aliás, o Dr. Pitagros foi muito claro em dizer que Manuel Vicente, nesta altura, foi vice-presidente do nosso país. Agora, um assunto, e muito rapidamente, para passar a palavra a Leda, que é, nós temos que ter atenção a isso. Eu fui ler os documentos e fui ler também as amnistias que houveram. Nós tivemos uma amnistia em 2015. E nos crimes econômicos, nos crimes de natureza econômicos praticados no nosso país, em 2015, ainda na altura, o presidente José Eduardo Santos Vivo decretou uma amnistia e aonde estava incluído, me parece, o engenheiro Manuel Vicente. Embora o caso de que nós falamos aqui, quando ele vem para Portugal, foi do juiz Orlando, que se diz que terá, o engenheiro Manuel Vicente terá corrompido com 730 e tal mil euros. Agora, o caso, uma vez estado aqui no nosso país, eu não quero crer, e as minhas fontes me dizem, que o engenheiro Manuel Vicente não está acusado de nenhum crime aqui no nosso país, internamente. Portanto, eu acho que há aqui que haver esclarecimento para perceber se algum processo está a decorrer relativamente ao engenheiro Manuel Vicente, é preciso esclarecer qual, porque efetivamente... O Dr. Pitagros diz que o processo está num bom caminho, referindo-se ao processo que envolve o ex-vice-presidente da República. Exatamente. Aí era preciso existe saber... um processo que está num bom caminho, partimos do princípio de que existe efetivamente este processo. Pois era preciso saber, o que era preciso era saber qual é esse tipo de processo que decorre aqui em Angola relativamente ao engenheiro Manuel Vicente. Então significa que na próxima oportunidade os jornalistas devem colocar esta questão? Era muito importante, Leda, era importante isso, né? Para nós percebermos. Talvez eu não tenha toda a informação, certamente o meu colega terá, mas se ele é acusado de algum crime aqui no nosso país, tem que se dizer qual dos crimes, porque em 2015 houve uma amnistia dos crimes de natureza econômica, onde ele estará incluído, se é que tivesse cometido algum crime desta natureza. Portanto, não sei. Eu deixo aqui esta pergunta no ar. Por fim, a Isabel dos Santos, eu penso que é bom esperar uma resposta dela, porque a Isabel dos Santos tem que colaborar com a justiça, mas nós temos que ter aqui, Leda, algo muito importante. E sabe que eu venho de Portugal, estou a vir agora de Portugal. Os portugueses são muito bons em tudo o que fazem. Tenho todo o respeito por todos, pelo sistema judiciário, tudo. Mas nós temos que poder defender os nossos. E eu vou repetir aqui uma defesa que eu sempre faço aos nossos angolanos, que é, nós tivemos vários empresários angolanos que têm dupla nacionalidade angolana e portuguesa. Mas quando é na hora da defesa, Portugal defende os portugueses. Portugal defendeu os portugueses na FAC, onde a Isabel tinha a maioria. Portugal defendeu os portugueses no caso das participações da Sonangol. Portugal está a defender Portugal com a banca, que comprou os 45% que a Isabel tinha no Eurobic. O Eurobic, a Isabel dos Santos constituiu o Eurobic não existia. Eu acho, Leda, que nós temos que ter a capacidade de dizer,
temos que combater a nossa corrupção, que é aqui a nossa corrupção. Mas nós não podemos perder os nossos empresários e a nossa riqueza. Porque no final, a riqueza fica em Portugal. A riqueza fica lá, que é um dinheiro que podia vir com processos amistosos, a riqueza fica em Portugal. E nós não podemos nos dar o luxo de perdermos estas figuras, que muitas delas constituíram o capital que tem com o dinheiro público. E a minha pergunta seria, e quem é que não constituiu o capital que tem com o dinheiro público aqui? Quem é? São muito poucos. Portanto, eu acho que os processos estão a decorrer, mas se nós vamos a tempo É verdade que também o presidente disse, tragam isto amistosamente. As pessoas também não aceitaram, mas não se pode desafiar a justiça. Mas é sempre possível nós encontrarmos uma forma de recuperarmos o nosso capital para vir aqui, porque está a ficar no estrangeiro. É muito dinheiro que está a ficar lá. É muito dinheiro. Doutor Balixionga, vamos ouvi-lo também. Boa noite. Começando pelas notas dadas pelo Procurador-Geral da República em relação ao empresário Álvaro Sobrinho. Vai ao julgamento, é acusado de vários crimes, são 18 crimes considerados graves, e vai a julgamento. Os seus advogados estiveram em Luanda a solicitar a intervenção do governo angolano. Hélder Pitagros já disse que responderam à carta rogatória e que Angola fez aquilo que esteve ao seu alcance em relação a este processo. Boa noite, Leda. Boa noite, Paquice. Boa noite, doutor. os telespectadores e os internautas. Leda, eu gosto deste pronunciamento. É um pronunciamento muito pontual, também muito eficaz no conteúdo. Por quê? Porque não é expectativa de ninguém, pelo menos aqueles que entendem o direito e compreendem a presunção de inocência como um princípio basilar do Estado de Direito e da Justiça, que o procurador se pronuncie em detalhes sobre cada um dos processos. Passou informação genérica no sentido de dizer aos angolanos: os processos continuam e, portanto, a atividade da justiça continua, e no seu tempo as informações vão aparecer. E vão aparecer no seu tempo. Por quê, Leda? Porque é importante que o procurador não traga na praça pública, aliás, ninguém ligado ao processo traga na praça pública detalhes do processo, porque neste momento gozam todos de presunção de inocência e é preciso salvaguardar isso. Depois, o processo é também o processo das partes. E, bem, eu compreendo o que o meu colega do painel diz, e em relação a Portugal até com alguma surpresa, porque normalmente o que se diz é que a justiça portuguesa é muito mais justa do que a justiça angolana. Agora querem que a justiça angolana, quer dizer, faça justiça, o que é contraditório. O meu pensamento e a minha ideia é que, na condição de Álvaro Sobrinho, ele pode ser julgado em Portugal, sim, porque é cidadão português. E quero crer que os advogados, quando vieram a Angola, terão percebido alguma possibilidade da intervenção do Estado angolano e, portanto, o Estado angolano respondeu naquilo que são as suas responsabilidades. Por quê, Led? O Estado angolano não é parte. Não, o Estado angolano não é parte. E, portanto, o Estado angolano vai fazer, em relação a estrangeiros e a angolanos, aquilo que é a sua parte, aquilo que é a sua responsabilidade. E responder à carta é a sua responsabilidade. Em relação a outras questões, nomeadamente o processo que envolve o ex-vice-presidente. O ex-vice-presidente também já ficou claro. É uma questão de Estado e claro que existem entidades que têm foro próprio. Para além de terem foro próprio, também têm benefícios, também tem a tal proteção especial do Estado. Quando eu digo proteção especial, não significa que os cidadãos não estejam, mas eu também acredito que a justiça portuguesa também é justa e, portanto, Álvaro Sobrinho, acompanhado e defendido pelos seus advogados, terá no final das contas a justiça feita. Se não tiver, vai recorrer até as últimas possibilidades. O que é que eu quero também dizer quando aqui se levanta as questões raciais? Podemos sempre levantar essas questões, mas são muito subjetivas. Por quê? Porque mesmo numa coparticipação, a responsabilidade de cada um é diferente. E, portanto, Álvaro Sobrinho, ao pesar sobre ele uma medida de coação mais pesada que a dos outros, provavelmente os indícios tenham indicado no sentido de que na coparticipação a responsabilidade
responsabilidade dele tenha sido maior. Do ponto de vista jurídico, é o que se pode dizer. E pronto, em relação à engenheira Isabel dos Santos, também eu corroboro com o Paquice que, aliás, nós temos de facto soberania, e a soberania é sobre os nossos cidadãos. Sim, sim. E eu quero crer que o Estado não está a perseguir pessoas, só que também temos de ser, e como disse, transparentes o suficiente para não pensarmos que alguns podem ser julgados e outros não podem ser julgados só por terem sido empresários ou coisa parecida. Nós temos que responder por aquilo que fazemos e aguardar então, porque tem o direito de se defender, aliás, goza do princípio da presunção de inocência. Vamos esperar que ela use esse direito de se defender. Mas essa espera já dura algum tempo. Mas lá da justiça é mesmo isso. Aliás, quando os jornalistas, sabe que há um jornalista que pergunta, ainda este ano vamos ouvir algum pronunciamento, é porque o tempo das pessoas é diferente do tempo da justiça. A justiça não usa um relógio igual ao nosso de 24 horas, não. O relógio da justiça é o relógio das fases. As fases têm que estar completas, aliás. Quando nós falamos do julgamento justo, da ampla defesa, é dessas coisas que estamos a falar. Se eu sou acusado, eu tenho de ter tempo para me defender. E o processo na justiça é mesmo assim. Portanto, temos que ter paciência. Agora, é importante, volto a repetir, que a Procuradoria-Geral da República vá de tempo em tempo passando essa comunicação, até porque, Leda, se essa comunicação não aparece no espaço público, depois começam as especulações. Obrigada. Vamos seguir e olhar para outro assunto. O Ministro do Interior garante o contínuo reforço do policiamento de proximidade, visando combater a criminalidade e devolver o sentimento de segurança junto das populações. Eugênio Laborinho fez estas declarações em conferência de imprensa à margem do Conselho de Governação Local, realizado na província do Cunene e orientado pelo Presidente da República, João Lourenço. O ponto de situação sobre a segurança pública no país foi o tema em destaque na primeira reunião do Conselho de Governação Local em 2024. O período em análise foi o primeiro semestre do ano em curso. A situação de segurança no país, nomeadamente segurança pública, nos primeiros 6 meses de 2024, foi estável, assistindo ao normal funcionamento das instituições e a livre circulação de pessoas e bens em todo o território nacional. Eugênio Laborinho reafirma a aposta no policiamento de proximidade e desencoraja os populares a recorrerem à prática da justiça pelas próprias mãos. Nós recebemos 24 horas o informe de todas as províncias, de todas as delegações provinciais. Estes atos não acontecem só na Huila, acontecem em algumas províncias, porque muitas das vezes temos que reconhecer o atraso das forças policiais, a população começa a fazer julgamento por mãos próprias. Nós estamos a falar da população para sempre que tiver paciência, mas às vezes o perigo que eles enfrentam no dia a dia deixa muito a desejar e aí eles resolvem o problema de mãos próprias. E temos estado a criar situações, já temos alguns processos abertos para que de facto a população não continue a enfrentar e a combater desta forma. Há autoridades, tem as forças policiais nas proximidades, que podem apresentar a queixa e fazer uma denúncia e fazer-se uma interpelação do ponto de vista preventivo e tomar-se algumas medidas. O balanço operativo da Polícia Nacional dos últimos 6 meses destaca ainda a apreensão de mais de 10 mil armas de fogo, 2 milhões e 600 litros de combustível, 17 quilogramas de cocaína e 11 toneladas de liamba. O aumento dos atos de vandalização de bens públicos é também motivo de preocupação para as autoridades. Dr. Albino Paquice, o Ministro do Interior considera a questão da segurança, a situação da segurança pública no país como estável. Que notas nos pode dar sobre esta afirmação? Pois, Leda, é o seguinte, eu ouvi a comunicação do Sr. Ministro, mas o estado social de qualquer país determina o seu grau de criminalidade. Isto é ciência. Com isso? Isto é ciência, ou seja, o estado social, portanto, em que as pessoas se encontram, que é o grau de pobreza ou de riqueza das pessoas, determina, portanto, o nível de criminalidade daquele determinado país. Embora muitos intelectuais digam que não é assim que deve ser feita a análise sociológica deste fenómeno, mas a grande verdade é esta. E nós hoje,
aqui poderíamos muito rapidamente, de alguma forma, dizer que sim e não. Ou seja, sim e não, por quê? Porque nós temos tido em Angola alguma baixa da criminalidade violenta, aí podemos dizer que sim. Não temos uma criminalidade violenta como nós temos no Brasil, não é a mesma coisa, mas temos o aumento de criminalidade derivada do estado das pessoas. As pessoas estão pobres. Então temos pequenos furtos, temos vandalização de bens públicos, ou seja, há ali pequena criminalidade que vai acontecendo porque as pessoas estão cada vez mais pobres. E aqui, quem assume essa responsabilidade não é a polícia. O problema não é do ministro Laborinho, nem da polícia, o problema é do Estado. Porque o Estado, através das políticas públicas, é que deve garantir que as pessoas comam de manhã o matabicho, o almoço e o jantar. Esse não é o problema da polícia nem do senhor ministro. Agora, quando as pessoas não têm o matabicho, o almoço e o jantar, e têm que ficar na rua para procurar o que é que vão comer, então este problema, essa responsabilidade é do Estado. Agora, há outra responsabilidade de cuidar da criminalidade, então aqui já é o ministro que pode dizer que não, diminuímos. Se nós formos a ter em conta estas valências, vamos dizer, não, diminuímos a criminalidade violenta, essa diminuiu, mas aumentou a pequena criminalidade, que não depende do ministro. Agora, eu entendo que nós aqui temos um outro problema, que o ministro não faz referência, e muitas vezes eu ouço o ministro Laborinho falar, mas o ministro não faz referência, que a polícia, para trabalhar, precisa de condições, Leda. A polícia precisa de condições. Nós próprios, que vivemos nas centralidades, começamos a perceber que a coisa de 2 ou 3 semanas aumentou o roubo dos pneus nos nossos carros nas centralidades. A polícia tem que ter meios para imediatamente atuar. Agora aqui é preciso também dizer que ainda bem que há esta preocupação, mas a polícia tem que ter condições para poder trabalhar. E de resto, nós temos que ser realistas. O ministro tem que saber dos dados e quando a coisa não está boa, mesmo quando o ministro diz que há muita segurança, quando diz que há muita segurança, o ministro não pode partir daquilo que é a sua própria abordagem, olhando para si e para aqueles que estão à sua volta. Tem que ser a partir dos dados. E ele, quando diz, muitas vezes demoramos a receber os dados ou a informação chega tarde, isso também contribui para que o ministro não possa ter a precisão total e holística daquilo que é o fenômeno da criminalidade. Mas acredito que sim, tem havido uma diminuição, mas aumentou a pequena criminalidade, que não é responsabilidade do ministro, mas é de quem governa, que é o Presidente da República. Doutora Balixionga, vamos colocá-la a mesma questão. O ministro Laborinho fala em situação de segurança pública no país considerada estável. Que entendimento é que tem desta afirmação? Leda, eu acompanhei o Conselho de Governação Local. São muitos números que foram trazidos. Foi apresentado o relatório 2023. E ao contrário do que o meu colega diz, há estudos mesmo, a polícia faz estudos e, portanto, é verdade que a polícia precisa ter mais meios para trabalhar melhor, mas a polícia faz estudos, ou seja, o ministro não fala daquilo que lhe vai à cabeça, não, é na base dos números. Por exemplo, as armas apreendidas são números e isso não é um ministro que acorda e depois diz. Agora, também é verdade que essa questão da criminalidade, a percepção pode ser diferente da realidade. E por quê? Porque quando me é tirado o pneu, por exemplo, na centralidade, tiram o pneu do carro duas, tiram uma vez, depois tiram outra, depois o meu vizinho diz que também tiraram, depois o outro diz que também tiraram, ficamos com a percepção de que a criminalidade aumentou. Mas não é assim que se faz a avaliação da criminalidade. Como é que se faz, então? Não é assim por isso é que a polícia faz os próprios estudos. E então, quando nós não temos essa experiência e não temos essa capacidade, também devemos ter algum cuidado em fazer acusações essenciais. Não, mas quando o cidadão vê os seus bens, os seus meios, a sua residência invadida várias vezes, é natural que tenha a sensação de insegurança, apesar de que se diga de forma oficial que existe essa segurança. É verdade, Leda, e eu não estou a dizer que os cidadãos... Se as pessoas são presas no engarrafamento e têm medo de ser assaltadas, quer por armas brancas, quer por armas de fogo, é natural que se acredite que o país não anda tão seguro quanto se queira fazer crer. É verdade, eu nem estou a dizer, aliás, não estou a dizer que esteja seguro, o ministro também não disse que o país está seguro. Ele disse que a situação é estável. Quando dissemos estável, por exemplo, em comparação aos anos anteriores, quando nós falamos estável é porque não há um crescimento significativo em termos de números, porque é mesmo preciso fazer a própria análise. Quando se diz que a situação da segurança é estável, não significa dizer que não há crime.
Primeiro isso. Segundo, também, Leda, deixa-me... aliás, agora vou desafiar o meu colega do painel a trazer pelo menos esse estudo, porque é a segunda vez que nós viemos para aqui e falar dessa questão do crime como... Associado à condição associado social. À pobreza, essencialmente. Quando falamos de condição social, Leda, sabe que um dos escândalos maiores dessa questão da corrupção, o terceiro maior escândalo do mundo está na nação mais rica do mundo, Estados Unidos. Está nos Estados Unidos. E nós temos notícias nas nações mais ricas de assassinatos, de pessoas que morrem e tudo mais. E, portanto, a criminalidade é primeiro uma questão relacionada à vida humana. O ser humano é criminoso. É preciso perceber isso. Depois, os estudos também dizem que, dependendo do tipo de crime, há circunstâncias e condições, há contextos e condições. Estes são os estudos. Agora, não estou, por exemplo, a dizer que pessoas com nível social baixo, pessoas pobres, não sejam propensas a isso. Não é isso que eu estou a dizer. Agora, dizer que os pobres são criminosos, quer dizer, isso aqui é uma assunção que até é ofensiva. Deixa-me dizer isso mesmo nesses termos. É ofensiva. Depois, Leda, sabe qual é o peso de uma tampa de sarjeta? Diga. Pesa muito. Pesa muito. Eu não estou a ver alguém com fome a levantar aquilo. Aliás, veja que vai tirar aquilo, se ninguém tiver disponível para comprar, não vai levar para casa. Vai ter que vender. E, portanto, há uma exploração do contexto de pobreza. Há uma exploração do contexto de pobreza. Estás a assumir. Não, eu estou a dizer... Estás a assumir o contexto de pobreza. Não, eu não estou... Aliás, não acredito que alguém em Angola não assuma o contexto de pobreza. Sim, agora, dizer que o contexto de pobreza seja a razão para a criminalidade, para que isso não é sério. Aliás, isso é ofensivo a nós que somos pobres, às pessoas pobres. É preciso dizer isso. Não, mas o permite-me terminar. Estudou direito. Por isso é que eu estou a dizer, aliás, por isso é que eu lhe desafiei a trazer estudos. Não, na teoria do crime, existem os criminosos habituais. Os criminosos habituais ou os criminosos naturais, um debate muito defendido daquelas pessoas que, em qualquer condição, cometem crime. Mas há outras pessoas... Eu estou de acordo consigo. Sim, o que eu quero dizer é, há outras pessoas que só cometem crimes, os pequenos crimes, porque efetivamente têm que resolver um problema que é o problema de necessidade. Mas isso então está a dizer que as pessoas que têm necessidades cometem crimes. Esse tipo de crime, doutor não pode dizer isso. Esse tipo de crime, para resolver um problema de necessidade que a pessoa passa, como por exemplo é a fome, que a fome não espera, não é resolvido com o policiamento, não depende da polícia. Esse é o problema do Estado, das políticas públicas. O que eu quero perceber é, aliás, se as pessoas tiverem talvez tenha algum problema de se explicar. Por quê? Porque aquele que tem necessidades... Você não está me ouvindo. Não comete... Não, aliás, eu estou a me explicar. Não, o senhor já falou e, portanto, se me ouvir... Eu te pedi um minuto, só um segundo. Eu já dei e está a ultrapassar. Vamos fazer o seguinte, é simples, depois até posso lhe passar a palavra. Estou a dizer e volto a repetir. As pessoas em situação de miséria são propensas a, não têm que. Não sei se percebe. Sim, sim. O que significa que existe, de facto, uma criminalidade decorrente da situação de pobreza das pessoas. O que não significa dizer que as pessoas, por estarem em necessidade, cometem crimes. Não sei se percebe a diferença. É diferente fazer essa análise, é diferente não, fazer essa análise... Não, por isso é que tem... Aliás, essa não é uma questão filosófica, é uma questão jurídica. Isto é uma questão... A ser uma questão jurídica... Isto é uma questão sociológica. Sim, é jurídica também. Aliás, existe a sociologia, a sociologia do direito. Nós estamos na senda da sociologia do direito. É diferente eu e mas se me permitir terminar... Se me permitir terminar... Doutor Bali, é diferente eu e tu. Estamos aqui a fazer essa análise. Porque nós comemos. Não, doutor, nós viemos aqui aliás, no programa, nós comemos. Eu agora, compreendo quem está isso. no bairro e neste momento não comeu, não tem luz, não tem nada, essa pessoa diz amanhã como é que eu vou comer? Mas veja, a preocupação dessa... E veja, aliás, porque nós conhecemos porque viemos de famílias pobres. A preocupação das pessoas que estão em situação de miséria é buscar apoio, falar com pessoas que possam ajudar, não é ir tirar um pneu. Não é ir tirar um pneu.
Não é o que fazem. Quem vai... está, doutor, vou lhe dizer uma coisa. Quem tira o seu pneu do carro sabe onde vender. Sim, mas é porque ele já sabe onde levar. E, portanto, aqui uma ligação. Por isso é que eu falo da exploração do contexto. Não estou a justificar. Se alguém lhe disser assim, você está em situação de... Mas se você for à rua e tirar as tampas daquelas sarjetas, eu compro. O que é que está a acontecer? Nós temos uma situação de exploração da situação de pobreza mas de em todos os casos há essa exploração, doutor Bali? Não, em todos os casos. Aliás, quando falamos dos crimes de vandalismo, doutor Paquis, por isso é que eu penso que é importante não descurar a questão social, mas não podemos atribuir os crimes de vandalismo dos bens públicos à pobreza. Por quê? Porque isso não é verdade. Aliás, vai ler, acompanha as redes sociais muito mais do que eu, o negócio dos ferros. Da pesagem é milhões. Tem milhões. Tem compradores. Mas vamos ouvir o doutor Paquis também. O que eu quis significar é que nós não podemos minimizar o facto de as pessoas... Não, doutor Bali, é muito importante isto. Eu não estou a dizer que a pobreza justifica o crime, não é isto. Não podemos dizer isso. Mas temos que passar essa mensagem para quem está lá em casa, e quem nos ouve, quem toma decisões, para dizer a fome leva a que as pessoas tomem algumas atitudes, muitas vezes, que em condições normais não tomariam. Mas estamos isso. de acordo. É só isso, estamos de acordo. Exatamente. Temos de estar de acordo estamos mesmo de acordo. Um pai aflito que não tem como sustentar os seus 4, 5 filhos e com uma mulher doente que trabalhava e que... doutor Bali... A primeira coisa que vai fazer não é roubar, com certeza. Se eu lhe disser... Não diga isso. Doutor Bali, não, é rápido. Não, é rápido. É mesmo rápido. É mesmo rápido. Se eu lhe disser a quantidade de mensagens que geralmente a gente recebe com pedidos de ajuda, e nós não podemos ajudar ninguém. Por que essa pessoa manda mensagem? Por que ela não vai roubar já? Essa é a questão. Podia roubar já. Podia roubar já. Mas não vai. Doutor Paquis, por isso é que eu... Aliás, acabei de dizer este tipo de a pessoa que está em situação de dificuldade vai pedir ajuda. Deixa-me só explicar isto rápido, doutor Bali. Vai pedir ajuda, pedem emprego, doutor Bali, é rápido. Pedem uma ajuda. É mesmo rápido. É mesmo rápido. Não vai roubar imediatamente, não diga isso. Este tipo de criminalidade que deriva das necessidades das pessoas não se resolve com a polícia. É o Estado que tem que resolver. Há outro tipo de criminalidade que a polícia resolve. Está vendo, doutor Bali? E há este tipo de criminalidade em que, enquanto nós tivermos um nível elevado de pobreza, as pessoas vão, de facto, continuar a praticar aquilo que muitas vezes não fariam em condições normais. Então, o que eu estou a dizer, doutor Bali, é importante que o Estado tenha atenção à situação das famílias, porque a polícia não consegue. O ministro Laborinha, eu ouvi os dados, eu também acompanhei depois no YouTube, o ministro não consegue. Ele, por mais que tenha boa vontade, ele e toda a sua equipa, e aliás nós temos muitos amigos e colegas que são polícias, e com os quais a gente conversa todos os dias, comandantes das provinciais, dizem que a gente não consegue. Por mais que a gente faça, e depois vamos ver o tipo de criminalidade e de criminosos. Aquela pessoa não roubaria isso. Por que roubou? Você vai ver por detrás, tem 4 filhos, tem uma mulher doente que é zungueira, não tem como fazer. Então, aí nós temos que assumir essa responsabilidade. Enquanto comentar, dizer quem toma decisões no país... Eu estou de acordo consigo. A ideia é essa. Vou deixar concluir, doutor Bali, para passarmos para outra matéria. Só um minutinho. Estou de acordo consigo, aliás. Falamos aqui, e eu, por exemplo, estou entre as pessoas que entendem que, por causa da situação social, a questão do Quenda, a parcela que se dá tem de ser aumentada porque há dificuldades, mas depois tem de existir outras políticas que possibilitem aumentar o poder de compra. Ali estamos de acordo, não há dúvida. Agora, não estou de acordo consigo dizer que a polícia não faz estudos, que o ministro não sabe o que está a dizer, diz na sua condição. Não é por aí, quer dizer, nós também temos que ter respeito pelas pessoas que fazem essa segurança. Palavras na sua boca. Não, disse que o ministro fala em relação à sua própria condição. Não pode fazer isso, aliás, por respeito mesmo às pessoas que nós conhecemos. Quando estou a falar da segurança, o ministro está seguro. E aí é que eu estou a dizer, não é um serviço da casa dele, onde está o ministro? Por isso é que eu estou a dizer, está a dizer que eu estou a colocar na sua boca, está a voltar a repetir. O ministro tem segurança, está seguro. O senhor não está seguro? Eu? Sim. Você acha que eu estou seguro? Não, estou a perguntar, o senhor não está seguro, então nós viemos aqui, é verdade que cada um de nós tem o seu risco de insegurança, porque nós não estamos no céu. Aqui na TVzinho estou, mas depois disso doutor, nós não estamos no céu e, portanto, há sempre um nível de insegurança. Mas existe algumas pessoas que têm alguma segurança, não é?
comparativamente não, a nós? Todos nós temos segurança. Agora, existe também uma insegurança todos inerente. nós temos segurança? Leda, quando nós falamos que o ministro está seguro, claro que está, mas será que ele a também não nós? está inseguro? Ele também tem o seu nível de insegurança, todos nós temos. Bem, vamos Não é? seguir, Isso é doutor verdade. Bali, vamos seguir. O assunto sobre a divisão da província de Luanda em duas está a dividir opiniões no seio dos membros do Conselho de Auscultação do Governo Provincial. Apesar de algumas dúvidas e incertezas, a maior parte dos representantes das comunidades acredita que a proposta do grupo parlamentar do MPLA poderá permitir melhorias nas condições sociais e económicas nas regiões menos desenvolvidas que atualmente pertencem a Luanda. O tema sobre a divisão político-administrativa da província de Luanda, devido a opiniões no seio dos membros do Conselho Provincial de Auscultação da Comunidade a nível da província de Luanda, sendo que, para uns, o assunto não é prioridade. Para outros, é necessário mais tempo para se refletir sobre o tema, e há quem defenda a implementação da divisão, tendo em conta a necessidade de melhoria da gestão do território. É um não assunto neste momento, porquanto os luandenses padecem de várias questões que os inquietam. Cacoaco está a ficar um pedacinho, está a ser comido. Já foi comido na antiga divisão político-administrativa. O cacoaco, no tempo dos nossos avós, terminava na cadeia central, aquela ponte da cadeia central, cadeia comarca. É onde começava cacoaco. É bem-vindo na perspectiva de que o número elevado que Luanda recebeu de população é muito elevado. A favor de tudo, aquilo que vem em benefício das nossas populações que enfrentam vários problemas. A divisão administrativa do país, muito boa ideia, mas devemos alocar ali no interior as condições sociais. O grupo parlamentar do Partido dos Camaradas avalia com satisfação as contribuições. De um modo geral, podemos considerar que a maior parte dos intervenientes foi favorável à ideia, havendo, contudo, algumas chamadas de atenção que dão conta do facto de portanto, o Executivo depois não dever ficar apenas pela divisão em duas províncias, portanto, havendo necessidade depois de atuar no sentido da implementação de políticas públicas que estejam completamente de acordo com a ideia de desenvolvimento e de progresso. Para a próxima semana, a proposta será levada à Assembleia Nacional para o debate na especialidade. Doutor Bali Chionga, quero ouvi-lo sobre a auscultação pública que está a ser feita, onde o MPLA procura reunir contribuições para a nova divisão administrativa da província de Luanda. Leda, eu já, em relação a esse assunto, o meu entendimento é muito claro que Luanda deve sim ser dividida. Para mim, esta divisão vem tarde, olhando para a situação demográfica e a distribuição dessa demografia pelo território. Nós temos um território, por exemplo, lá de Kisama, que é 70% do território de Luanda e é praticamente despovoado. Claro que as pessoas não vão para lá porque lá não há condições. E depois, eu tenho estado a dizer, e isso é um dado real, nós temos ao nível do mundo metade dos países com uma população inferior à de Luanda. Estou a falar um país com uma população inferior à de Luanda. E a província mais próxima de Luanda, do ponto de vista da densidade populacional, tem 1/4 da população de Luanda. Estamos a falar da província da Huila. O que significa que, se tivermos que falar de governadores em Luanda, nós temos 3 a 4 milhões de habitantes para um governador. Em Luanda, nós precisaríamos de 4 governadores. Se tivermos só que falar do número da população com o governo depois. As províncias têm atribuições próprias que os municípios não têm. Por exemplo, Viana tem a população da Huila. São quase 4 milhões de habitantes. E não pode continuar a ser um município com competências de um só município. Portanto, a explicação demográfica e a explicação
territorial, para mim, são bastantes para que isso aconteça. Depois, Leda, é verdade que também essa questão da divisão faz transparecer que estamos a trazer um novo território. Por quê? Porque as pessoas falam dos problemas que existem em Luanda. Claro, a questão é como resolvê-los. A solução Mas a divisão vai vir sanar estes problemas? Leda, na minha opinião, aliás, não vai resolver todos os problemas, mas vai apresentar uma forma diferente de os resolver. E não parece uma ideia bastante otimista? Não, aliás, eu por natureza sou otimista, aliás, só por sermos otimistas é que acreditamos que amanhã pode ser diferente. Mas sabe que e trabalhamos nessa em que direção. O otimismo só... Claro, o otimismo não chega. Vai. Agora, Leda, a governação se faz com base em atribuição de competências, ou seja, o administrador de Viana não pode decidir fazer o que lhe vem à cabeça, porque ele pode ter determinadas ideias, mas do ponto de vista da competência não pode realizá-las. E por que eu digo que é uma forma diferente? Por quê? Porque é mais um ente com competências equiparadas à província para resolver esses problemas. É como se nós tivéssemos uma casa que de repente há muita gente onde o pai tem também de delegar aos filhos mais velhos e os primeiros netos a tomarem conta de um número de pessoas, explicado de forma simples. É o mesmo território, são os mesmos problemas, só que vão ser resolvidos agora, não por um ente, que tinha que ser um super governador. Nós já, quando falamos do governador Manuel Homem, nós dissemos que é um super governador, porque Luanda, de facto, tem muitos problemas. Mas agora vamos ter nós vamos ter 2 províncias. Resolve todos os problemas? Não resolve. Daí, por exemplo, o parlamentar, o professor Paulo de Carvalho ter dito que não bastará dividir a província, vai ser necessário que existam políticas públicas para resolver os problemas. E é exatamente esta a questão que eu coloco ao Dr. Albino Paquice. Tudo deverá passar pela forma como serão gizadas as políticas públicas se quisermos ter uma Luanda diferente. A nossa Constituição, no seu artigo 2, diz assim: a nossa democracia, entre as coisas, é uma democracia representativa e participativa. Representativa significa que nós estamos a ser representados por deputados e outros, e participativa, democracia participativa, significa que as pessoas são incluídas no processo de transformação social. É muito simples isto. E então, enquanto nós não cumprirmos o segundo nível, que é das pessoas participarem nas políticas, nós não vamos conseguir. Tenho muitas dúvidas sobre esta questão da divisão político-administrativa, mas na minha língua há um adágio que diz assim em Ubuntu: não é? A gente tem que puxar a corda que vem. Quando a corda está dura, a gente tem que deixá-la, porque senão rebenta. E o que acontece com os nossos colegas, o meu colega aqui do painel, do Tobali, e o que acontece com o partido do MPLA é que o MPLA quer fazer a divisão político-administrativa. E o MPLA, quando quer fazer as coisas... pessoas, né? Só um bocadinho. E o MPLA, quando quer fazer as coisas acontecem. Bem ou mal, elas acontecem. Porque quem manda é o MPLA e depois o MPLA faz as coisas. E está a ouvir as pessoas, está a ouvir aquelas pessoas que, de alguma forma, têm uma ideia contrária, e está a ouvir aquelas pessoas que, de alguma forma, são da sua conveniência. Porque também o MPLA gosta de ouvir o contraditório só para dizer que, olha, alguém falou o contrário. Porque, no fundo, depois, quando é para decidir, vai ouvir aqueles mesmo que ele só gosta de ouvir. Então, eu acho, Leda, que nós devíamos imediatamente implementar as autarquias locais, que são essenciais para nós pormos em funcionamento a democracia participativa. Mas nós estamos a insistir na divisão de Luanda. Vamos dividir. E depois vamos ver o que é que vai dar. Porque se nós não estamos a conseguir governar bem um quilambazinho, nós estamos a conseguir governar bem um Nova Vidazinho, então, quer dizer, vamos dividir para quê? Eu, pessoalmente, não entendo. Mas, doutor, como é que... um patriota... esses problemas todos vão passar. Não, as pessoas participam do processo. Mas a escutação é também uma participação. Não é uma participação. Aliás, o meu entendimento é que não haverá uma aceitação de uma maioria esmagadora. Haverá aqueles que não concordam com a divisão de Luanda. Mas é perfeito. Agora, em democracia faz-se o que a maioria decide, respeitando a minoria, porque também não podemos ter a ideia de que em relação à divisão de Luanda todo mundo tem que concordar para se dividir. Deixa-me só terminar. Também só um minutinho que já me tirou, agora me devolve, que é simples.
A ideia das autarquias eu estou de acordo, mas não nos vendam a ideia, por exemplo, que a autarquia não é onerosa. Quer dizer, dizem assim, mas uma nova província vai trazer um novo governador, vai trazer nova administração. Vai trazer custos também, a autarquia também vai trazer, Leda, porque não há nenhum autarca que vai trabalhar de graça. Não há nenhum representante lá da autarquia que vai trabalhar de graça. Não há. Também vai ser onerosa, Leda. Sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença entre autarquias e o processo que vai acontecer agora? É que agora, por exemplo, não vai haver governador da oposição. E não é até porque os próprios estatutos não permitem. Da oposição, para participar do governo de outro partido, tem que ter autorização do presidente. Agora, nas autarquias não. Por isso é que eu costumo dizer, não devemos politizar tudo. Mas o pensamento deve ser este, doutor Albino, doutor Balixionga. Qual pensamento? Em relação à questão política que se quer sempre com as autarquias, não, e não pensar efetivamente de que elas poderão trazer melhorias na vida do cidadão. Não, o que se vende é isso. E dar a oportunidade do cidadão decidir com quem dirige o que é melhor para eles. Leda, mesmo, vamos sobre um cenário, 2 minutinhos. Não, 2 minutinos não. 30 segundos. Tá bem, 30 segundos, porque ainda temos matéria para analisar. Temos a Assembleia da Autarquia e temos a discussão sobre um assunto. Não vamos ter todo mundo a concordar. A maioria, se decidir que vamos avançar, a minoria vai ter que respeitar. E, portanto, o processo vai ser o mesmo. Nós não vamos ter processos democráticos diferentes. Nós vamos ter decisões locais, mas vão obedecer à maioria. E por isso é que eu estou a dizer. Se uma maioria decidir pela divisão de Luanda, tem de ser aceita e respeitado por aqueles. Obrigada, doutor Bali. Doutor Albino Paquito, conclua, por favor, para passarmos para a próxima matéria. O problema não está aí, Oleta. O problema não está aí. O problema está na competência. E, quer dizer, o problema está primeiro na competência e depois, portanto, na realização das verbas. Há muitos municípios, por exemplo, que não recebem orçamento há coisa de 6 meses, 5 meses, não receberam o orçamento que têm que receber. O governo tem dinheiro para dividir mais. Quando não consegue governar o bocadinho, vai dividir mais. Quer dizer assim, nós estamos aqui a fazer essa pergunta na televisão e talvez nós podemos ser, eu pelo menos posso ser ingênuo. Porque alguém que não consegue ter condições num pequeno município vai fazer uma província. Agora é assim. Mas para que você vai fazer autarquia? Só um bocadinho. Não, só um bocadinho. Por favor. Já agora. Dividam. É para dividir? Dividam. É 4, dividam 7. Para 7, pronto. Dividam. E depois vamos ver, porque nós vamos estar aqui. É que nós vamos estar aqui. E está sempre assim. É que nós dividam, que nós vamos estar aqui. Nós vamos seguir e olhar para mais uma matéria. Angola pode começar a administrar a vacina contra a malária às crianças dos 0 aos 5 anos ainda este ano. A afirmação é do secretário de Estado para a Saúde Pública, Pinto de Sousa, quando fazia a apresentação das metas e desafios do Plano de Desenvolvimento Nacional de Saúde para os próximos 5 anos. O Plano de Desenvolvimento Nacional da Saúde foi o tema da 23ª sessão temática promovida pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. O secretário de Estado para a Saúde Pública foi o facilitador e, na ocasião, referiu que a malária continua a ser uma das principais causas de morte no nosso país, sobretudo de crianças. Nós vamos introduzir a vacina contra a malária. Esta vacina é uma vacina é chamada sério, R21, é uma vacina de origem produzida na Índia, é feita em crianças de menos de 1 ano e, portanto, são 3 doses com reforço. Naturalmente que nós iremos ter ganhos aí com esta vacina que está no nosso plano. Portanto, há ações integradas que irão ser desenvolvidas muito brevemente, nomeadamente esta vacina. Já foi feito o contacto e teremos esta vacina muito brevemente. Pinto de Sousa realçou igualmente que a formação de quadros, a expansão e o acesso dos serviços de saúde e medicamentos de qualidade à população estão entre as prioridades do Executivo. Dr. Balixionga, uma boa nova a possibilidade de começar já a ser ministrada a vacina contra a malária às nossas crianças entre os 0 e 5 anos.
Sim, Leda, nós temos a malária a matar muita gente e, portanto, já temos alguns países em África na linha da aquisição dessa vacina e, portanto, o Ministério da Saúde está de parabéns em trabalhar no sentido de que tenhamos também essa vacina. Penso que é muito importante. Obrigada, Dr. Albino Paquice. Que notas breves nos pode dar sobre esta matéria? A possibilidade de ser administrada já a vacina contra a malária. É uma boa notícia, Leda, uma boa notícia. Mas é preciso fazer o seguinte, quando vier essa vacina, trabalhemos na distribuição para que todas as comunidades possam receber. Primeiro ponto. O segundo ponto também importante é, tendo essa vacina, temos que ter, as escolas têm que, desde muito cedo, começar a ensinar as crianças sobre os perigos do lixo, sobre o perigo das águas paradas, porque se nós não fizermos isso, não vamos conseguir. Vamos imitar os irmãos aqui na Namíbia, que congelam, portanto, aquele lixo de cozinha é congelado para depois os carros passarem. Também tem a ver com a questão do saneamento básico, porque os estudos dizem, penso que são da Unicef ou da ONU, que 5% investido no saneamento básico são menos 15% gastos nos medicamentos. Portanto, é uma boa notícia essa, mas vamos investir também no saneamento básico. Porque estamos a falar sobre saúde, vamos fazer a colação. O Presidente da República trabalhou por 3 dias na província do Cunene. Na sexta-feira, João Lourenço inaugurou o Hospital Geral do Cunene, denominado General Simeone Mukune, uma homenagem ao general que morreu em combate em 99 na província do Bié. Era um filho da província do Cunene. Leda, o Cunene está de parabéns e faz-se aqui uma homenagem muito merecida, muito honrosa para este grande homem que, enfim, deu a sua vida para que estivéssemos em paz. E, portanto, a nossa vénia por esse grande soldado do país e que Angola será sempre grata. Depois, essa questão do hospital, Leda, nós estamos agora a falar de um cálculo de mais de 3.000 unidades sanitárias no país. 69% é para os primeiros, o primeiro estágio, né? O primeiro nível, estamos a falar de postos médicos. Isso é um ganho muito importante, mas como disse o Paquice, não basta ter os hospitais. É preciso, e aqui é preciso olhar, por exemplo, uma nota muito positiva para os gabinetes dos utentes, onde as pessoas podem reclamar, receber sugestões e a utilidade destes elementos, e porque depois, Leda, a questão da saúde é também uma questão que conecta a outros elementos, a educação, por exemplo, a educação das próprias famílias sobre a questão do saneamento básico, os cuidados, primeiros cuidados, a não resistência para as vacinas. Nós temos pessoas que, por razões culturais, resistem à vacina. Temos que educar essas pessoas. Mas, Leda, é um bom trabalho. O Cunene está de parabéns agora. Vamos mesmo pedir aos profissionais da saúde que tratem mesmo também bem os doentes que vão para lá, porque, no final das contas, é como é que você trata o companheiro. Dr. Albino Paquice, que notas nos pode dar sobre, primeiro, esta jornada do Presidente à província do Cunene, com a inauguração do Hospital Geral do Cunene, o hospital anterior, o Hospital Geral anterior, sofreu um incêndio, exatamente. Ficou destruído. Vimos já os pacientes começarem a ser transferidos para este Hospital Geral, que homenageia o general Simeone Mukune. Uma geração, eu era muito nova naquela altura, mas estive bem patente, que era a presença, as intervenções do general na televisão por aquela altura, e depois a notícia da sua morte, que acabou por afetar os angolanos num contexto difícil de guerra, e os filhos eram pequenos, a viúva. Vimos agora as meninas crescidas na homenagem que foi feita, e isso acaba por, de algum modo, mexer com o nosso coração também. É sempre bom para as famílias, né? Essencialmente o reconhecimento que se faz a figuras que contribuíram para este país. E então, aqui estou de acordo com o Dr. Bali, é bastante positivo que se tenha homenageado o general Simeone Mukune, e a sua família certamente ficará tocada para a vida, né, por aquele reconhecimento notável. Agora, o Presidente foi novamente ao Cunene, e é preciso dizer que eu, pelo menos, tenho feito essa visão, desde a questão do canal do CAFO, desde a questão do hospital, desde a questão de uma... Eu tinha sido convidado agora há 3 semanas antes de ir para Portugal, fui convidado por uma pessoa amiga para, portanto, quando foi o lançamento da primeira pedra para uma instituição de ensino superior que vai crescer de raiz no Cunene. Penso que há uma atenção muito especial ao Cunene. Não é ainda o que se precisa, como é evidente, mas penso que são passos que estão a ser dados muito importantes. E aí, portanto, quem vive no Cunene deve também aproveitar essas oportunidades para efetivamente fazer o melhor. E aqui corroboro com o que diz o Dr. Bali Chiong. Se o Estado faz investimentos com dinheiro público, nós temos que poder cuidar dessas instituições. É muito triste, por exemplo, ouvir dizer, coisa de 3, 4 semanas, que em
Benguela foi roubada uma máquina em Benguela, quer dizer, num hospital. Eu acho que nós temos que ter a consciência de cuidar das nossas coisas, das nossas instituições. Penso que é muito importante. Doutor Bali Chionga, o seu minuto. Bem, Leda, eu vou aproveitar o meu minuto para parabenizar o Ministério da Educação. Primeiro, pela forma como as inscrições, o processo todo para o arranque do ano letivo está a ser organizado. E eu estou a parabenizar porque estão a fazer um bom trabalho. E quando eu digo bom trabalho, não é preciso ser perfeito. Por exemplo, é preciso também perceber o que vai mal e depois corrigir. Há, por exemplo, agora uma prorrogação da data para as inscrições. Por quê? Porque foi percebido que o tempo não era suficiente e que alguns elementos colocaram constrangimentos no processo. Agora, um apelo, Leda. Nós precisamos também que as escolas privadas não privem as pessoas do serviço à educação. Eu penso que o princípio da inscrição automática, por exemplo, que acontece no ensino público, também deve acontecer no privado. Eu nunca compreendo por que o estudante tem de vir fazer matrícula outra vez. Não, ele está naquela escola, vai pagar propinas, façam a matrícula dele, a inscrição dele no ano seguinte automaticamente. E o pai vem pagar a propina, porque no Estado é assim. Tem de se estender para o privado também. Apenas um minuto. Obrigada, Dr. Bali, Dr. Albino. Primeira parte deste minuto, quero saudar o Partido UNITA e os filhos do Dr. João Milheiro Savimbi, que ontem, se tivessem vida, completaria 90 anos. É uma figura que pertence a este país, tem que ser estudado pelos jovens, porque efetivamente deixou muita coisa que vale a pena refletir. Trago duas obras do mesmo autor, livros muito interessantes. O Líder Sem Título, de Robin Sharma. O Líder Sem Título, muito interessante esta obra. Depois trago a outra obra, Descubra o Seu Destino, também de Robin Sharma. São as minhas recomendações para hoje, para os nossos telespectadores. Muito obrigado, Leda. Nós é que agradecemos, Dr. Albino Paquice, Dr. Bali Chionga. Obrigada por terem estado connosco em mais uma edição da revista Zimbo. Senhor telespectador, deste modo concluímos a edição de hoje.